Nós vivemos dias em que trocamos ovos de chocolate com as pessoas, desejamos Feliz Páscoa, mas eu queria lembrar a você que a Páscoa é muito mais do que isso. Na realidade, a Páscoa, ela originou-se milhares de anos atrás, cerca de 1500 anos antes de Cristo, quando Deus, na 10ª praga do Egito, orientou Israel para que se colocasse no batente da porta o sangue de um cordeiro, de um cabrito. E a praga era que a casa em que não houvesse o sangue na verga, no batente da porta, o anjo da morte entraria e ceifaria o primogênito, inclusive dos animais. Naquela noite houve mortes no Egito, pois os egípcios não fizeram essa prática e pereceram e pagaram um preço por isso. Mas nas famílias de Israel se obedeceu esse comando e o anjo da morte passou por cima, passou sobre aquelas casas que estavam protegidas. Por isso que a expressão Páscoa, pesa, significa passar por cima, passar sobre o livramento do anjo da morte. Ao mesmo tempo, as pessoas comendo o cordeiro, e tinha que ser totalmente comido, comiam pães sem fermento, pães asmos, e comiam ervas amargas. E Deus fez o milagre, e o povo de Israel conseguiu sair do Egito. Foi liberto da escravidão do Egito para viver uma vida de adoração ao seu Deus. 1500 anos depois desse evento, Jesus, que é o Cordeiro Pascal, pois o que aconteceu no passado é apenas uma sombra da realidade, e a realidade era Cristo. Pois assim como João Batista, quando o viu, disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Assim Jesus ofereceu-se a si mesmo, ofereceu o seu sangue e fez com que o seu sangue fosse vertido não na verga da porta, mas naquela fria cruz, para que eu e você, pela fé, pudéssemos nos apropriar, não na nossa casa, mas na nossa própria vida, daquele sacrifício em nosso benefício. E todos nós que recebemos pela fé aquele sacrifício, nós temos a certeza que fomos libertos da escravidão, não da escravidão do homem, mas da escravidão espiritual, da escravidão do pecado. Às vezes a gente tem dificuldade para entender, ou alguns têm dificuldade para entender, que tipo de libertação é essa. Porque pensam que podem ir, podem vir, podem se locomover e acham que isso é liberdade. Mas a liberdade ofertada a nós naquele dia, naquela tarde, aquela liberdade é muito maior. Se a gente nunca viveu em um ambiente que possui luz, nós vamos achar que as trevas são um ambiente normal.
Mas a partir do momento em que você experimenta a luz, você nunca mais quer voltar para as trevas. E você entende que aquilo que você vivia era algo ruim. Só aqueles que experimentam a liberdade que Cristo dá, pois só o Filho pode te libertar verdadeiramente. Só quando se experimenta isso é que se tem a percepção das trevas que se vivia. Nós temos a percepção de que realmente somos libertos, somos novas criaturas. Assim é com Cristo. E Ele, também como no passado, o pão tinha que ser consumido sem fermento, e o fermento na palavra aponta para o pecado, Ele também teve que ser consumido sem fermento, puro, sem mácula, sem pecado. E após a sua morte, Ele ressuscitou como primícia, ressuscitou para a vida, nos dando a salvação eterna e nos livrando da pior condenação que o ser humano enfrenta, que é a morte. E com Ele, com a sua ressurreição, o primeiro dos mortos, nós temos a certeza e esperança que um dia também, assim como Ele viveu, nós podemos viver a liberdade. Nós podemos dizer que a morte foi vencida. Como diz o apóstolo Paulo, onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E também em outro texto ele fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A nossa esperança é incompleta. Mas em Cristo temos a certeza de que, se não nesta vida, se nós tivermos que perecer antes da sua promessa de retorno, nós temos, eu e você, nós temos a convicção que nós seremos levantados da sepultura para viver não em corrupção, mas para vivermos incorruptíveis. Que esse seja o verdadeiro sentimento da Páscoa, e não apenas um trocar presentes, um distribuir chocolate, mas a consciência da obra maravilhosa que Cristo fez em nosso favor. Sem eu e você merecermos, Ele voluntariamente, como ovelha muda, como cordeiro levado ao matadouro, Ele se ofereceu como sacrifício perfeito, como sacrifício que não precisa ser repetido todos os anos, mas um sacrifício eterno. E a palavra diz que o cordeiro havia sido morto antes da fundação do mundo. Jesus, no seu propósito eterno, já tinha conquistado a vitória. E a cruz foi a materialização daquilo que estava planejado desde a eternidade. Que nós não esqueçamos essa vitória conquistada para nós na cruz. E não esqueçamos que nós temos agora o dever de viver uma vida transformada, uma vida onde Cristo, Ele é apresentado através da nossa vida para todas as pessoas. E é essa palavra que eu trago para você. Que Deus te dê uma boa Páscoa, a verdadeira, em nome de Jesus.